Boa noite, sejam muito bem-vindos, graça e paz, irmãos e irmãs a toda a igreja. Mais uma quarta-feira, mais uma noite de quarta-feira, e essa quarta-feira nós estamos juntos para celebrar o culto da família. Nós estamos juntos para relembrar qual a importância da família, qual a importância da minha família, qual a importância da sua família, qual a importância do meu lar, do seu lar e do nosso lar. Nós precisamos estar sempre lembrando dessa importância. Uma coisa que eu quero também reforçar essa noite com você, que está me assistindo agora, é que, apesar de nós celebrarmos o culto da família na igreja somente uma vez por mês, na sua casa, esse culto precisa ser celebrado todos os dias. Esse culto precisa ser diário, diariamente. Você precisa cultuar a Deus com a sua família para se tornar um lar verdadeiramente cristão. Um lar na qual Deus e o Espírito Santo se agradam de habitar. Amém? Então lembre-se, nunca se esqueça disso. A importância da família e também a importância de cultuar, de celebrar, na verdade, o culto da família diariamente. Amém? E uma outra coisa que eu queria lembrar, antes de nós partirmos para a palavra dessa noite, é que a família também tem muito, aliás, tem tudo a ver com união. Com união, com um ajudar o outro, um estar engajado, estar realmente próximo e querendo o bem da outra pessoa. Isso também me faz lembrar para a igreja, e eu quero reforçar isso também no nosso propósito, o propósito que Deus colocou no coração do nosso pastor, de uns orarem pelos outros. Já faz algum tempo que nós não falamos a respeito disso, mas nós não terminamos. Nós começamos e precisamos continuar orando, continuar intercedendo, continuar entrando em contato com aquele irmão, o que estiver orando pelo irmão, né? E aquela irmã, a irmã que também estará orando pela irmã, para saber se está tudo bem, se tem necessitado de alguma oração específica, de algo além daquilo que você já está orando pela vida daquela pessoa. A grosso modo, nós também percebemos que as famílias estão orando por outras famílias, porque são casas orando por outras casas. Então, essa estratégia é tremenda e eu peço a você que não abandone, não desista jamais dessa estratégia. Entre em contato, assim que terminar esse culto, inclusive, não espere muito tempo. Terminou o culto, entre em contato com essa pessoa e diga, olha, eu quis ligar para você, eu quis falar com você para saber se você tem precisado, se você tem necessitado de alguma coisa. Amém? Não esqueça de fazer isso no final dessa palavra. Bom, quero dar início essa noite a uma reflexão, a uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero que você também reflita comigo essa importância. E eu quero voltar para você relembrar, eu e você relembrarmos dessa importância que tem a família, mas numa ótica que em alguns versículos que nós já falamos, nós já ouvimos muitas vezes, e que Deus sempre coloca algo novo em momentos que nós lemos a Bíblia e que nós pedimos para que Deus coloque no nosso coração aquilo que Ele gostaria de colocar. Eu não vou colocar na tela essa noite, e eu vou pedir para você acompanhar, para que você abra a sua Bíblia, para que você, junto comigo, leia também. Se você não conseguir abrir a Bíblia rapidamente, pelo menos anote, para que você possa depois conferir e confirmar tudo isso que eu estou dizendo. Amém? Então vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia, Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler somente quatro versículos, Gênesis 12, do primeiro versículo ao versículo 4. Amém? Se você abriu, me acompanhe na leitura. Se você não abriu, anota, acompanha comigo da mesma maneira e depois você confere tudo que está na palavra. Vamos lá então. Gênesis 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai,
e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Esses 4 versículos, para que nós possamos falar um pouco a respeito deles. Passagem tremenda, e normalmente quando nós falamos de Abraão, sempre vem na nossa cabeça Abraão, o pai da fé. E ele realmente foi o pai da fé por uma série de motivos, uma série de coisas que o levaram a ser lembrado como pai da fé. Agora, interessante que eu gostaria que você retornasse comigo no comecinho do primeiro versículo. O primeiro versículo que nós lemos agora diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão. Olha que tremendo, o Senhor disse a Abraão, o Senhor falou com Abraão, o Senhor conversava com Abraão. O contato que Abraão tinha com Deus era algo muito próximo. E eu queria que você ficasse com uma pergunta, você, como eu também fiquei, a pergunta que é: quantas vezes você e eu podemos dizer, Deus falou comigo, Deus conversou comigo? E o que eu quero dizer para você essa noite, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, é: Deus falou comigo não é uma sensação. Não estou falando para você que é uma sensação de Deus falar com você. Não é um sentimento, ou aquela coisa que você possa falar assim: eu estou em dúvida, será que realmente Deus falou comigo? Deus falar com você, Deus falar comigo, Deus falar com alguém, significa que você tem a certeza absoluta: eu ouvi Deus. Não dá para negar quando Deus fala com você que é o próprio Deus falando. E a primeira coisa que nós temos que aprender quando nós falamos em relação a Abraão é isso: ora, disse o Senhor a Abraão. O Senhor falava com Abraão, conversava com ele. E é interessante que, por que ele falava? Uma das coisas que ele falava é porque ele tinha uma coisa muito próxima a Deus. Ele tinha uma intimidade. Porque Deus, ele pode falar com as pessoas, ele pode fazer da maneira com que ele quiser. Mas a gente também tem que pensar o seguinte: qual é a probabilidade, qual é a chance de Deus falar com uma pessoa? A chance é muito maior se você tem intimidade com Deus, se você tem intimidade com o Pai, se você é próximo. Aliás, eu, por exemplo, as coisas mais importantes da minha vida, eu digo para as pessoas que são íntimas, que são próximas de mim. A minha esposa, na verdade, sabe das coisas importantes da minha vida. O meu pastor sabe das coisas importantes da minha vida. Porque são pessoas próximas a mim, são pessoas que querem o meu bem. Dificilmente eu falaria algo muito importante para alguém que não é próximo, para alguém que não tem intimidade. Então, se Deus falava com Abraão, é porque ele era próximo, é porque ele tinha intimidade. As coisas são mais fáceis de acontecerem, de Deus falar com você, quando você tem intimidade. Então eu declaro na sua vida, e desejo na verdade, que você seja íntimo do Pai, que você seja íntimo do Senhor, que você tenha essa vontade, esse desejo de falar: Senhor, eu quero ser mais íntimo teu. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir o Senhor me guiar pelo caminho. Em nome de Jesus eu declaro isso na sua vida. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, receba você que está me ouvindo agora. Amém? Deus pode fazer da maneira dele, mas eu tenho certeza que ele faz com as pessoas que são mais íntimas, que são mais próximas. E continuando esse versículo, o primeiro versículo que nós lemos agora, Deus falou com Abraão, ora, disse o Senhor a Abraão. E o que ele disse a Abraão? Prosseguindo esse primeiro versículo, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus fala com Abraão
e dá um comando para Abraão. Ele pede para que Abraão faça alguma coisa. Ele quer que Abraão faça alguma coisa. Amém? Ele pede isso para ele. E o que ele pede para Abraão? Para sair, para deixar, para abandonar. E para abandonar aquilo que até então é cômodo para Abraão. Ele pede para Abraão deixar a segurança que ele tem naquele lugar, a segurança que ele tem naquela vida, a comodidade que ele tem onde ele está naquele momento. E ele pede para Abraão sair daquele lugar de comodismo, de segurança, de quietude, para um lugar que é então desconhecido. Porque Deus fala, eu te mostrarei. Se Deus vai mostrar, é porque Abraão não conhecia. Abraão ainda não tinha contato com esse lugar. Abraão não havia ido até aquele local onde Deus o levaria. E tem umas coisas que são interessantes, porque muitas vezes nós fazemos coisas nas nossas vidas que são desconhecidas. E como a gente está falando hoje de família, quando nós vamos constituir uma família, é algo desconhecido para a maioria de nós, para a grande maioria de nós. Você pode conhecer a pessoa na qual você se relaciona, você pode conhecer o homem, conhecer a mulher, mas o casamento, o matrimônio e a vida a dois realmente é algo desconhecido, porque na maioria das vezes você não passou por essa situação e não teve essa experiência. E eu quero falar diretamente para o jovem nesse momento, para os adultos também, mas principalmente para o jovem. Porque o jovem, ele tem aquela ânsia de não ter nada desconhecido, ele quer descobrir, ele quer saber. Nada pode ficar desconhecido para o jovem. E infelizmente, em relação ao relacionamento, também tem sido assim, principalmente no mundo aí fora. Nada pode ser desconhecido. Então eu quero conhecer, o jovem pensar, eu quero conhecer, eu quero ter contato, eu quero saber como que é. Tem pessoas inclusive que dizem no mundo aí fora, jovens, que falam assim, mas eu preciso experimentar esse tipo de coisa, porque se eu não experimentar, como que eu vou saber se vai dar certo? Como que eu vou saber se eu vou gostar? Como que eu vou saber se esse cara é para mim ou essa menina, essa mina é para mim também? Então primeiro eu preciso experimentar. E na verdade, muitas das coisas que Deus quer para as nossas vidas, aliás, o melhor do que Deus quer para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida, muitas vezes é desconhecido. O caminho na qual Abraão ia percorrer era um caminho desconhecido. Então, para você, jovem, eu quero falar agora nesse momento, não precisa se preocupar, não precisa ficar com a mente ocupada, falando, mas eu não conheço, mas eu não sei, será que vai valer a pena? Se acontecer da maneira que aconteceu com Abraão, se Deus falar no seu coração, se Deus confirmar no seu coração, é aquele homem, é aquela mulher, é aquele menino, é aquela menina, se vier de Deus, pode ter certeza que mesmo no desconhecido, Deus vai fazer o melhor para a sua vida. Amém? Então a primeira coisa que eu achei interessante nessa passagem é isso. Abraão saiu para o desconhecido. E muitas vezes, muitas pessoas não querem sair para o desconhecido, querem antes conhecer, para depois partir. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, Deus não quer isso. Deus quer que você saia para o desconhecido, e eu saia para o desconhecido, mas Ele conhece o caminho. E o caminho de Deus é muito melhor do que o meu, muito melhor do que o seu, muito melhor do que o nosso. A maneira com que Deus faz é muito melhor do que qualquer maneira que nós possamos fazer. Amém? Porque tudo, absolutamente tudo que nós fazemos aqui na Terra gera uma consequência. Você pode ver que tudo que você fez, aconteceu alguma coisa. Então tudo que nós fazemos gera alguma consequência. E a consequência nem sempre é uma consequência imediata, ou muitas vezes, na maioria das vezes, a consequência ela não é somente naquele momento. A consequência não é somente para aqueles dias, para aquelas semanas ou meses. O jovem, inclusive, precisa muito pensar em relação a isso. Tudo que fizer vai gerar uma consequência. E essa consequência pode durar muito tempo. A consequência de uma atitude,
A consequência de uma decisão, a consequência do que nós falamos, ou às vezes do que nós deixamos de falar, pode não durar somente minutos, horas, dias, semanas ou meses e anos. Aliás, pode durar anos, né? Pode durar muito tempo. Pode durar, inclusive, até o final da sua vida, da minha vida. Algo que eu fizer hoje pode me afetar, ou algo que você fizer pode te afetar até o fim da sua vida, com determinadas escolhas. Aliás, pode afetar, inclusive, depois que nós não estivermos mais aqui nessa terra. Porque nós, a família, inclusive, você e eu, nós geramos filhos. E determinadas situações, determinadas decisões, determinados rumos que nós tomamos, as consequências virão, inclusive, para a vida dos nossos filhos. Então, olha como é importante nós decidirmos, nós tomarmos decisões pensando nas consequências, pensando no que pode acontecer daqui um dia, um mês, um ano, ou vários e vários anos. Nossas decisões são muito importantes. E nós veremos também um pouco mais adiante, agora, a partir do versículo 2, as decisões que foram tomadas, ou a principal decisão que foi tomada. Amém? Abra o versículo 2, não feche a Bíblia não, continue me acompanhando. O versículo 2 dessa passagem diz o seguinte, Deus ainda falando com Abraão. Deus diz o seguinte para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Olha que maravilhoso. Glórias a Deus por isso. Imaginou Deus falando isso para você, meu irmão? Deus falando isso para você, minha irmã? Ele fará tudo isso com você? Isso é a promessa de Deus para Abraão. Isso foi a promessa de Deus para Abraão. Aliás, Abraão, quando ele toma a decisão, porque ele toma essa decisão de partir para o desconhecido, a garantia que ele tem é a promessa de Deus. Que, aliás, é a garantia que você tem que ter na sua vida. A garantia que eu tenho que ter na minha vida. É a promessa de Deus. E Deus prometeu abençoar, Deus prometeu guiá-lo pelo caminho. Então ele sabia que não precisava de mais nada. E você precisa saber também, meu irmão, minha irmã, que você não precisa de mais nada, a não ser a promessa de Deus, de te abençoar, de te guiar, se Ele disser para você seguir determinado caminho. Amém? A garantia que Abraão tinha, de que ele teria sucesso, de que ele seria feliz, de que passaria por provações, por tribulações, mas é a vontade do Senhor, a garantia que ele tinha disso era a aliança. A aliança que o Pai havia feito com ele, a aliança que o Senhor havia feito com Abraão. Da mesma maneira, quando você decide entregar sua vida a Cristo, entregar sua vida a Deus, você faz uma aliança com Deus e Deus faz uma aliança com você. Você precisa ter isso claro na sua vida. Nós precisamos de aliança. Aliás, o casamento nada mais é do que uma aliança entre duas pessoas. Uma aliança importantíssima. Uma aliança infinita, inquebrável. E essa aliança precisa ser remetida também ao que Deus quer para a sua vida, para a minha vida, para as nossas famílias, como aliança. Amém? Deus diz que Abraão, ele fala para Abraão, na verdade, que Abraão será uma bênção. Aliás, a frase que ele fala é: "Sê tu uma bênção". Seja você uma bênção. Você será uma bênção. Deus, não sei se eu posso dizer dessa maneira, né, que Deus profetizou, mas Deus declarou na vida dele que ele seria uma bênção. E eu quero que você se atente em relação a isso, quando ele fala para Abraão, porque Deus confiou a Abraão. Deus confiou nele, em Abraão, por isso que ele falou: Abraão, você precisa fazer isso. Abraão, saia da sua terra, deixe a sua parentela. Eu confio em você para que você faça isso. Você é uma pessoa confiável, porque eu te conheço, porque eu tenho intimidade contigo. E eu declaro, meu irmão, que Deus vai confiar na sua vida, confiar em você, confiar nos seus passos para falar: faça isso, meu filho, siga esse caminho, porque eu conheço a sua vida, eu conheço os seus passos, eu sei o melhor caminho e eu quero que você siga por ele. Amém? Então Deus confiou em Abraão. E uma coisa que eu estava falando que ele fala que Deus disse a Abraão que ele seria uma bênção,
"Sê tu uma bênção", porque ele confiou em Abraão, mas também depositou uma responsabilidade em Abraão, na vida de Abraão. Ele determinou o que Abraão ia fazer, determinou o caminho, a forma, e Abraão fez. Muitas vezes, nós entramos num relacionamento, nós constituímos família, as responsabilidades vêm, e às vezes nós não sabemos lidar com determinadas responsabilidades. Eu quero lembrar de algumas responsabilidades que nós temos aqui como família. Na verdade, não quero nem lembrar para a gente não estender. Mas eu só quero lembrar que cada um tem a sua responsabilidade. Tem um determinado lugar na família, tem a determinada hierarquia. Deus, ele colocou tudo muito certo. Só que muitas vezes acontecem algumas coisas erradas na nossa casa, no nosso lar. E principalmente quando acontecem as coisas erradas, a maioria das pessoas, você deve se lembrar disso, mas a maioria das pessoas, quando acontece algo de errado, fala: "Ah, mas foi a minha esposa que fez isso. Adão fez isso, lembra-se? Adão culpou Eva por conta de algumas coisas." Aí a esposa, por outro lado, fala: "Ah, mas eu fiz porque você deixou de fazer determinada coisa, ou porque você me ensinou errado." Às vezes o filho fala: "Ah, mas eu não quero fazer isso porque meu pai não faz isso também, ele não é um bom exemplo. Ah, meu pai não me ensinou a fazer dessa maneira." É uma mania de um falar do outro. É uma mania de um acusar o outro. É uma mania, às vezes, até de chegar à ofensa, um chegar a ofender o outro dentro da própria família. E eu quero lembrar que quando nós entramos, nós constituímos família, cada um tem a sua responsabilidade, mas da mesma maneira que Deus falou para Abraão: "Sê tu uma bênção", ele disse: "Vai e faça você. A responsabilidade é sua." Da mesma maneira, meu irmão e minha irmã, Deus está falando no seu coração, agora está falando para você: a responsabilidade da família é sua, naquilo que compete você em relação à família. Homem, a responsabilidade é sua em determinadas coisas. Para de colocar culpa, para de colocar peso na vida da sua esposa, para de colocar peso na vida dos seus filhos. Esposa, determinadas coisas são responsabilidade sua. Para de culpar o marido, para de culpar os filhos. Filhos, da mesma maneira, sê tu uma bênção também. Para de culpar os pais por determinadas coisas, porque são responsabilidades suas. Você também tem responsabilidades. Todos nós temos. E por isso nós temos que individualmente, eu como marido, minha esposa, minha mulher como esposa e meus filhos, cada um individualmente tem que lembrar: sê tu uma bênção. Homem, seja responsável, seja tu uma bênção. Mulher, seja tu uma bênção. Filho, seja tu uma bênção. Se cada um for uma bênção conforme a vontade de Deus, o lar, a nossa casa vai ser diferente. Vai ter um ar diferente, vai ter a presença de Deus de uma maneira que você vai falar: "Poxa, mas eu não acredito que tem sido tão bom esses dias na minha vida." Por quê? Porque eu assumi ser uma bênção. Porque a mulher assumiu ser uma bênção. Porque o filho e a filha assumiu ser uma bênção. Essa foi uma das ordens que Deus deu para Abraão. Amém? Vá, mas sê tu uma bênção. Amém? Vamos prosseguir. Terceiro versículo. Já estamos quase indo para o final. Terceiro versículo diz o seguinte, para nós continuarmos. 3. Abençoarei, Deus falando: "Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Glórias a Deus. Imagina, meu irmão, Deus falando para você, minha irmã: olha que bênção, eu vou abençoar as pessoas que te abençoarem. Só que também eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Olha o impacto que tem isso. O respaldo que Deus tem colocado, que Ele colocou na vida de Abraão e que Ele tem colocado na sua vida. Mesmo porque criar uma família, Abraão ele tinha já uma família constituída, como a maioria de nós. Eu tenho certeza que dos que estão me vendo agora tem uma família constituída. E construir uma família e multiplicar faz parte dos planos de Deus. Nós estamos multiplicando. Eu, quando caso, quando nós casamos,
nós temos filhos, nós estamos multiplicando. E isso que Deus pediu para que Abraão fizesse, a multiplicação. A multiplicação faz parte dos planos de Deus, por isso, inclusive, que a família faz parte do plano de Deus. Multiplicar é um propósito. Aliás, é um propósito maior ainda, porque Deus fala para Abraão o seguinte: o propósito maior de Deus para a vida de Abraão, para a família de Abraão, e eu quero que você pegue, você segure esse propósito também para a sua vida e para a vida da sua família. O maior propósito de Deus para a vida e para a família de Abraão era abençoar outras famílias através da família de Abraão. Era usar a família de Abraão para abençoar, para ensinar as outras famílias. Isso é tremendo, porque você e eu, nós precisamos ter claro isso. Minha família precisa ser usada para abençoar outras. Quantas vezes nós vemos aí fora, quantas vezes nós ouvimos falar aí fora da destruição das famílias, quantas e quantas famílias, lares que perdem a família, perdem a esposa perde o marido perde a esposa, o filho perde os pais. Por quê? Não tem referência de família. Porque não tem referência daquela família que Deus pediu para Abraão mostrar como que era a família. Deus pediu para Abraão ser o representante daquela família. Por que o mundo aí fora tem se destruído? Porque o mundo aí fora cada mais tem ficado sozinho, homem, mulher, filhos, porque não tem referência. Deus fez a partir da vida e da família de Abraão algo que foi tremendo, e Deus quer continuar fazendo na vida, na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, a partir das nossas famílias, das nossas casas e dos nossos lares. Que outras e outras famílias sejam abençoadas através das nossas. Amém? Que nós possamos frear, que nós possamos ajudar a parar esse tipo de coisa que nós temos ouvido falar muito aí fora, que não vale mais a pena um casamento, que não vale mais a pena ter filhos. Hoje em dia ter filho é muito ruim, muito difícil. É difícil para educar. Olha o mundo violento na qual nós vivemos. Não quero ter filhos. Isso vai totalmente contra o propósito de Deus, contra os planos de Deus. Mas sabe por que as pessoas têm falado isso cada vez mais e mais e mais? Porque a referência de família eles têm perdido. A referência de família não tem sido as nossas famílias. Aliás, infelizmente eu tenho que dizer, muitas vezes eles olham a referência de famílias cristãs e pensam: se for para eu ter uma família igual àquela, eu não quero. Melhor que eu não tenha. Melhor que eu não case. Melhor que eu não tenha filhos. Melhor que eu fique sozinho. Então a responsabilidade que Deus tem colocado na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família, é grande. Mas é possível, é prazeroso quando nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Amém? Resista. Resista e mostre ao mundo que o projeto de Deus é melhor do que isso que eles têm falado lá fora. Resista e seja uma família conforme a vontade de Deus. Amém? Vamos para o quarto e último versículo. O quarto versículo diz o seguinte: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Meu irmão, minha irmã, 75 anos. Eu não sei se tem alguém me vendo agora, me assistindo agora, que tem 75 anos. Aliás, eu vou pedir para você, se você tem 75 anos ou mais de 75 anos, digita um amém. Só para o que tem 75 anos ou mais de 75 anos. Amém? Nós ainda não chegamos, nós chegaremos lá em nome de Jesus. Mas 75 anos é muito tempo. 75 anos são vários anos de vida. E é interessante essa passagem porque debaixo da promessa de Deus, Abraão saiu com 75 anos e seguiu. Foi fazer a vontade do Pai. E por que isso é importante nós esmiuçarmos? Porque mesmo com 75 anos de idade, não era tarde para Abraão. Da mesma maneira que não é tarde para você. Depois dos 75 anos, muitas coisas aconteceram na vida de Abraão, porque ele aceitou o desafio de Deus para a vida dele.
E eu quero declarar que muitas coisas poderão acontecer na sua vida também, coisas boas, se você aceitar o desafio de Deus, o desafio de Jesus Cristo, se você andar no caminho, se você ouvir a promessa e for rumo à promessa de Deus. Amém? Ainda há tempo. Ainda há tempo para você que já é convertido, mas às vezes não tem aquela intimidade com o Senhor. Então busque a intimidade com Deus. Ainda há tempo de você fazer isso. De você que já serviu a Deus, mas se afastou da presença do Pai, ainda há tempo. Volte para a presença do Senhor. Volte para os braços do Pai. Ainda há tempo. E ainda há tempo para você que, como eu um dia disse que jamais serviria a Deus. Você, como eu, que diz que não gosta de crente. Crente só fala coisas chatas. Para você, ainda há tempo. Agora, uma coisa muito importante, talvez mais importante ainda do que eu dizer que ainda há tempo, é dizer para você que o tempo é agora. O tempo não é amanhã, não é semana que vem, o tempo é hoje, o tempo é no próximo minuto, o tempo é enquanto eu estou falando aqui, é o seu tempo. Quando terminar essa palavra, essa ministração, é o tempo. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para qualquer uma outra hora, porque, como eu tenho certeza que você também não sabe o dia que nós seremos recolhidos, o dia que nós não mais estaremos aqui. Então, se existe tempo, e eu sei que existe tempo para você que está me assistindo agora, é porque você está vivo. Mas até quando? Até quando você e eu estaremos vivos? Porque o tempo é enquanto estiver vida, enquanto eu tenho condição de decidir, enquanto eu tenho condição de optar por fazer a coisa certa. Amém? Deus, meu irmão, minha irmã, Ele pode estar tentando, Ele está numa tentativa de te levar a um lugar na qual vai ser de grande proveito para Ele, para Deus. Pode ter algo em relação ao que Deus está querendo fazer na sua vida que vai ser de grande proveito, de grande valia para o próprio Deus. Mas se for assim, meu irmão, minha irmã, eu também tenho certeza que se for de grande valia para Ele, esse lugar para onde Ele quer te levar, esse lugar para onde Ele quer me levar, vão trazer muitas e grandes transformações na sua vida. Muitas e grandes transformações na minha vida, muitas e grandes transformações na sua família, na minha família e nas nossas casas. Amém? Eu quero encerrar falando para você, pedindo na verdade para você, que você não permita jamais, nunca permita que o conforto, nunca permita que a segurança, nunca permita que o comodismo ou qualquer outra coisa parecida te façam perder o plano de Deus para a sua vida, te façam perder o plano de Deus para a vida da sua esposa, o plano de Deus para a vida dos seus filhos, o plano de Deus para a sua casa, o plano de Deus para a sua família. Muitas vezes nós nos sentimos presos a determinadas coisas, não queremos largar, não queremos abandonar. E provavelmente Deus tem pedido para você, como pediu para Abraão, abandona isso. Abandona isso que não tem valor para mim. Abandona isso que não vai te fazer bem. Abandona isso que não me agrada. Deus pode estar falando isso para você, como pessoa, individualmente, como família, como pai, como mãe, como filho. Pense nisso e vá além disso. Pense, hoje é tempo de fazer essa escolha. Hoje é tempo de abandonar todas as coisas, sejam elas grandes ou as menores, que você pode pensar, isso não faz tanta diferença para Deus, mas provavelmente faça. Se você tem dúvida se isso faz diferença para Deus ou não, é porque faz. Se você tem dúvida se aquilo que você faz agrada a Deus ou não, provavelmente é porque não agrada. Porque se agradasse a Deus, você teria convicção. Deus se agrada disso que eu tenho feito. Então ainda há tempo. Ainda é o momento. Agora é a sua hora, a sua vez de largar tudo como Abraão largou e seguir o caminho, mesmo que você não conheça. Se Deus falar para você, esse é o caminho que eu quero que você vá. As bênçãos que você vai receber estão logo adiante.
mesmo que você não enxergue, mas vá rumo ao desconhecido. Se Deus falar para você, sai da tua terra, abandona a tua parentela e siga o caminho que eu estou marcado para você. Amém? Que você possa guardar isso para você, para a sua vida, para a sua família. Não é largar da sua família, é largar de algo que tem atrapalhado a sua família, tem atrapalhado os planos de Deus para a sua família. Porque jamais Deus vai pedir para você abandonar a sua família. Porque o plano de Deus é melhor que o meu, melhor que o seu, melhor do que o de qualquer pessoa. Amém? Você concorda com isso? Em nome de Jesus, eu quero orar com você, quero abençoar a sua família, abençoar a sua semana. Então curve sua cabeça a partir de agora, que nós possamos estar unidos e mais íntimos do Senhor nesse momento. Senhor Jesus, meu Pai, eu quero pedir, Senhor Jesus, eu quero clamar na verdade para que nesse momento o Senhor entre no coração dessas pessoas, o Senhor possa habitar, meu Pai, nos lares que estão nos vendo, nos assistindo agora, seja através de qualquer meio que eles estão nos assistindo, meu Pai, que o Senhor possa estar junto deles, junto delas, junto das pessoas, ou até mesmo daquela pessoa que está sozinha nesse momento assistindo, meu Pai. Que o Senhor possa tocar o coração. Vem, meu Pai, com o seu poder, com a sua graça, com o teu amor, meu Pai. Inunda o coração dessa pessoa, inunda a mente dessa pessoa. Faz com que essa pessoa entenda de uma vez por todas e consiga, meu Pai, ter o discernimento daquilo que tem atrapalhado essa pessoa a ter uma vida plena em Deus, contigo, e uma vida plena, consequentemente, com a sua família, meu Pai. Coloca no coração do marido que ele precisa respeitar a sua esposa e tê-la como parte mais frágil da sua casa. Coloca, meu Pai, no coração da sua esposa que ela precisa também respeitar seu marido, respeitá-lo como sacerdote, respeitá-lo como autoridade dentro da sua casa. Coloca no coração dos filhos, meu Pai, que eles precisam honrar pai e mãe, como a tua palavra disse. Que eles possam viver em harmonia, meu Pai. Coloca, meu Pai, dentro dessas casas, desses lares, que tem faltado a união, que tem faltado o diálogo, que tem faltado a compreensão e, consequentemente, o amor, meu Pai. Derrama dentro dessas casas, derrama para que o Espírito Santo seja o Senhor daquele lugar, para que o Espírito Santo possa mover todas as coisas dentro daquela casa. Que o Senhor traga mudanças, meu Pai, para a vida dessas pessoas. Que o Senhor esteja ao lado dessas pessoas, meu Pai, que precisam da Tua presença. Que o Senhor traga, meu Pai, uma mudança realmente grande, uma mudança tremenda, uma mudança, meu Pai, que eles possam realmente sentir e falar: meu Deus, Senhor amado, quão grande é essa mudança na minha vida. Senhor, que o Senhor traga felicidade para essas casas, que o Senhor traga união para essas casas, que o Senhor traga, meu Pai, mais e mais afeto, que o Senhor traga, meu Pai, também a tolerância, que essas pessoas sejam mais tolerantes, que as famílias, Senhor Jesus, sejam mais amorosas, que elas tenham vontade e desejo de estarem juntas, meu Pai. Não essas famílias que estão separadas, sejam elas por meios eletrônicos, por televisão, por celulares, por redes sociais, mas que essas pessoas tenham vontade e desejo de estarem juntas, falando a mesma língua, seguindo o mesmo caminho, meu Pai. Coloca, meu Pai, temor no coração dessas pessoas. Coloca vontade de seguir a Ti. Coloca, meu Pai, a certeza de que o caminho que elas seguirem sempre será melhor se elas seguirem o Teu caminho, meu Pai. Coloca neles a convicção de que não há lugar melhor do que estar na Tua presença. Coloca neles a convicção que não há lar melhor que o nosso se a Sua presença estiver ali, meu Pai. Eu quero declarar uma semana de bênçãos. Eu quero declarar uma semana de vitória. Eu declaro, na verdade, uma semana de vitória na sua vida. Uma semana de vitória na sua casa. Em nome de Jesus. Que Deus traga isso para a sua vida. Que Deus traga para a sua casa e para a sua família. Amém? Receba, meu irmão, minha irmã. Não abandone jamais o projeto de Deus e o propósito de Deus para a sua vida, para a vida da sua família e para a sua casa, para que ele se torne um verdadeiro lar e para que você faça como aconteceu com Abraão, que a sua família seja usada para influenciar outras famílias, para abençoar outras famílias, em nome de Jesus. Amém? Nós nos vemos no próximo domingo, onde nós teremos o nosso culto
onde nós falaremos mais da palavra, onde nós ouviremos mais da palavra. Amém? Sejam abençoados e até domingo. Em nome de Jesus.